Outras conversas, um ciclo de entrevistas cuja responsabilidade da programação é da Saca Azul, Associação Cultural sem fins lucrativos. Então, olá a todos. Hoje temos como convidada Beatriz Albuquerque. Olá Beatriz, como é que estás? Olá, João, obrigada pelo convite de vir cá partilhar o meu percurso. Eu gostava se tu pudesses, assim, tu estudaste aqui na Faculdade do Porto, na Universidade, na Faculdade de Belas Artes do Porto, a FBALP, mas a grande parte do teu percurso depois a seguir a isso é feito nos Estados Unidos. Uh, Queres falar sobre isso, sobre essa tua experiência? Porque, questões que tenham a ver com diferenças, inclusivamente de método, formas como funcionam os artistas nos Estados Unidos, coisas por aí. Sim, adorava partilhar, pronto, a minha experiência, o processo. Como mencionaste, eu fiz as Belas Artes na Faculdade das Belas Artes da Universidade do Porto. E agora, se calhar, é mais complicado as pessoas mais jovens compreenderem na altura, mas na altura não, digamos que a internet era algo assim, não muito usado, o serviço era por telefone, havia raras as pessoas no princípio dos anos 2000 que tivessem, as escolas podiam ter, mas depois não havia computadores, ou seja, eu acho que há uma dificuldade de se perceber como é que o mundo na altura era, ou seja, que os meios tecnológicos não eram assim tão rápidos ou desenvolvidos. E dessa forma também o ensino, ou seja, agora nós temos um ensino mais multidisciplinar, que a pessoa escolhe e tudo, na altura não, na altura era assim mais, vou dizer, severo, ou seja, a pessoa nas Belas Artes só tinha 3 opções para escolher, basicamente a arte só podia ser feita dessas 3 formas, e a pessoa quando era interdisciplinar, muitas vezes não era bem visto, agora de pessoas que isso é bem visto, na altura não era. A nível da performance art, ou seja, performance art como arte em si, não como teatro ou dança, não existia em Portugal nada que fosse oferecido com esse caráter, e mesmo na Europa a única turma que havia era a turma da Marina Abramovic, que era em Braunschweig, que ela ficou com a turma do Joseph Beuys na altura, e ela fazia pessoalmente, a Marina Abramovic, a workshop dela, as Cleaning the House, trazia os alunos e mais pessoas. Por isso eu ainda estou nas Belas Artes, no meu 4º ano, quando o SEGAC tem a Marina Abramovic a ir lá, para dar a workshop Cleaning the House. Eu candidato-me, sou aceite, sou a única portuguesa que foi aceite, depois foram aceitos mais 7 espanhóis e depois ela trouxe a turma dela de Braunschweig, que são várias pessoas de vários países, incluindo China, Japão e por aí adiante. Nessa altura, eu sempre gostei da performance art e da multidisciplinaridade. Lembro-me em criança de pensar, isto é arte, quando vi uma das performances de Gerardo Burmester, o Estou-me nas Tintas, lembro-me de pensar, afinal a arte não é ser pintura, a escultura também é esta outra coisa de movimento. Por isso eu lembro-me de gostar disso, ou seja, dessa interdisciplinariedade. Na altura não se falava tanto das instalações, ou a videoarte, depois é que vem a videoperformance, falava-se um bocado, mas também não era tão mainstream como agora. E pronto, e é assim que eu conheço a Marina Abramovic, faço o workshop a Cleaning the House, entro depois para a turma dela, em Braunschweig, faço outros workshops com ela, entro depois posteriormente, e agora estou a avançar assim um bocado mais rápido, porque depois é tudo coincidente no meu percurso, ou seja, é tudo na mesma altura, ou seja, eu estou nas Belas Artes, conheço a Marina, por isso faço o Cleaning the House, ainda estou nas Belas Artes quando entro na turma dela, ou seja, é tudo coincidente, por isso. Eu faço o último ano das Belas Artes, a Marina Abramovic está a criar um grupo chamado Independent Performance Group,
que eu depois também faço parte, uma coisa que é importante é que com a Marina, cada um de nós faz o nosso próprio trabalho, ou seja, ela ajuda-nos quase como uma plantinha a dar-nos luz e água para nós crescermos da forma como nós vemos a performance ou a arte, ou seja, não é um grupo que é imposto o que ela quer, como também não é um grupo com muitos, há grupos de danças ou teatros que nós fazemos uma peça em grupo, não, cada um de nós expunha individualmente as suas peças dentro das próprias temáticas e fizemos vários festivais e por aí adiante. Nessa altura eu começo a ver mestrados que tenham alguma vertente da performance art e da interdisciplinariedade e na altura, agora não, agora é assim, agora há milhares e muitos e ótimos e tudo, mas na altura não, na altura havia só 2 universidades, havia um curso de 1 ano no Instituto de São Francisco e um departamento que tinha mesmo a vertente de performance art e interdisciplinariedade no School of the Art Institute of Chicago. E é aí que eu vou, ou seja, eu acabo as Belas Artes, faço parte da turma da Marina Abramovic, vou a workshops com a da Marina de vez em quando, havia pontualmente relacionado com fluxo, houve uma da Esther Ferreira e tudo, por isso eu fiz essas pequenas coisas que existiam. Quando eu digo é performance art, as pessoas podem dizer, mas havia de dança e teatro. Sim, havia dança e teatro, não de performance art. Prontos. E nessa altura eu candidato-me a Chicago e entro nessa universidade, que pronto, está relacionado com o museu e tudo. E então pronto, eu venho com um background português, que é um bocado diferente, venho com um background um bocado diferente da turma da Marina Abramovic, ela nessa altura vai-se basear em Nova Iorque, por isso o nosso grupo Independent Performance Group é baseado em Nova Iorque e continuamos com esses, pronto, essas, eu ia dizer brincadeiras, mas pronto, a pessoa quando tem um grupo, todas as pessoas sabem que depois a pessoa tem aquela sensação de comunidade e nós apoiamos e tudo, apesar de só estarmos pontualmente juntos, era como a turma dela na Alemanha, nós pontualmente 3 em 3 meses estávamos juntos e depois como grupo vamos conectando por e-mail e tudo, mas não havia Facebook, não havia Instagram, havia um conjunto de coisas que era assim um bocado, era old school, era cartas, ainda mando imensas cartas, e-mail art e tudo para o pessoal, meu amigo, apesar de agora termos todo o resto dos Facebooks, os social medias e tudo e mais alguma coisa, na altura era assim um bocado mais, ou seja, a pessoa mandava os vídeos e para haver feedback por correio, encontrávamos depois, houve alturas que eu fui a Nova Iorque, pronto, é um bocado diferente. Isso é quando eu acabo as Belas Artes e vou para Chicago, nessa altura. Nessa altura é mais ou menos 2005 e durante essa altura, prontos, qualquer pessoa, quando vive a maior parte da sua vida num sítio, apesar de viajar imenso, quando se desloca para um país diferente, há sempre um choque cultural, que é inerente, não há forma, e isso vai nos mudar, ou seja, eu tinha um trabalho mais do papel da mulher, mais relacionado com toda a discriminação da mulher, da sociedade, e quando chego a Chicago vou ter um choque cultural por causa de ser uma sociedade capitalista, ou seja, venho de uma sociedade socialista e de repente estou numa sociedade completamente capitalismo, o que interessa é o dinheiro, a competição e quase que existe uma hierarquia, porque eu depois até fiz casos de estudos e perguntas e entrevistas, as pessoas, primeiro é dinheiro, capitalismo, e a seguir é o amor, ou seja, mas o mais importante é sempre o dinheiro e a seguir é o amor. E isso influenciou-me, ou seja, eu depois eu começo a fazer, já há várias influências, porque é mesmo esse, ou seja, esse toque. Uma das peças que eu faço, eu tinha antes, nessa altura, quando entro no School of the Art Institute of Chicago, eu tinha criado numa das workshops Cleaning the House da Marina Abramovic, tinha criado uma peça chamada Colors, que tinha a ver com a mudança de pele e tudo, que é com um batom e eu cobria a cara. Eu tinha mostrado isso no Museu de Cádiz e quando chego a Chicago, pronto, a escola,
eu sei que entretanto mudou, mas na altura era um curso muito pequeno, nós éramos 6 por cada departamento mestrado, o máximo que a pessoa podia tirar era o mestrado, em cada departamento, em várias áreas, e eles tinham uma inserção muito boa dos alunos, ou seja, a pessoa chegava lá e eu fui logo convidada para fazer uma performance numa galeria de arte, fui logo convidada para fazer uma performance em grupo, ou seja, eu mal cheguei lá, era festas, loucura, o que a pessoa imagina de que os Estados Unidos ir a armazéns, conhecer imensas pessoas conhecidas que, como ao pé vão e não só, porque pronto, estão lá, estão a expor no MCA e a pessoa vai, o curador também tem uma casa e gosta, e, ou seja, eu senti que Chicago era quase como uma comunidade, ou seja, a pessoa é muito bem recebida, ou pelo menos eu fui, essa é a minha experiência, e comecei logo fazer várias performances, ou seja, eu cheguei, conheci várias pessoas na primeira semana em várias festas, fui convidado para fazer uma performance do grupo que fiz, ou seja, eu cheguei numa segunda-feira, no sábado já estava a fazer uma performance, na semana seguinte já estava a fazer essa performance, que é o que eu estou a falar, que se chamava Colors, só que para mim é muito diferente, ou seja, eu quando... Não, pronto, eu tenho a minha colega de quarto, ela era cheerleader, e eu não conhecia as zonas de Chicago e pelos vistos a galera era numa má zona do sul de Chicago que nem no mapa aparece, ou seja, os mapas dos turistas nem aparece a própria rua, certo? Aí me deram umas diretrizes, ela disse, eu vou contigo, pronto, juntou-se mais pessoal do meu departamento, que depois nós fizemos quase um grupo, depois também, pronto. E nós começamos a ir, ela começou a ter muito medo, ela começou-me a dizer, se não estivesse perto de vocês, esta zona é horrível, tenho muito medo. Eu dizia, mas porquê? Ele disse, porque eu sou loira e cheerleader do género e os latinos geralmente se metem comigo e tive muitos problemas. Pronto. Para mim, pela forma como eu sou fisicamente, para mim todos eles pareciam-se como aos portugueses, não vi muito. Deixei aquilo todo, pronto. Entrei na galeria, ou seja, eu não estava habituada a isso também, ou seja, nós aqui essencialmente não costumamos usar armas nem nada assim. Pronto, eu sentei-me na entrada, havia outras pessoas que iam fazer performance, pronto, era a inauguração, estava todo mundo a falar e de repente entra miudagem, vou-lhe chamar miudagem porque eles eram pequeninos, ou seja, eu acho que o mais novo deveria ter para 8 ou 9 anos e o mais velho nessa altura acho que nem 13 anos devia ter. Pronto. E entram assim e eles dizem, vocês não podem estar aqui porque há álcool, porque existe essa lei, que aqui em Portugal não existe, que é miúdos menores sem o acompanhamento de um encarregado ou de alguém maior, pronto, não podem estar presentes e pronto, e aquilo começou assim a ficar assim um bocado aquecido, porque depois os miúdos começaram, e eram muitos também, começaram a discutir e a ameaçar, os outros começaram a ter medo e eu tinha acabado de chegar, nem há 2 semanas, eu olhei para aquilo e depois eu estava logo na entrada e disse, que estranho, os miúdos, depois as pessoas começaram a parecer a ter medo, tipo a fugir para o canto, mesmo ao fundo da galeria que havia uma zona que tinha vídeos, pronto, os miúdos saíram e eu achei assim, tipo, que estranho, e de repente passa um bocado e entram eles, mas entra um miúdo com uma arma. E eu nunca tinha visto até essa altura uma arma, ou seja, é um miúdo pequenino, ele devia ter para aí 10 aninhos, para o gordinho, e ele tem uma arma. E como eu estou na entrada com outras pessoas, e na altura podia-se fumar e tudo mais, por isso está todo mundo a fumar, no caso estou eu com um grupo, todo mundo foge, e eu olho e só vejo o miúdo com uma arma, que nem a consegue pegar direito, porque a arma é pesada, a apontar para tudo que é canto, e nesse momento pensei, não acredito, eu vim aos Estados Unidos e ainda vou apanhar um tiro e morrer, mas pensei, ok, a pessoa nunca deve entrar em pânico e deve continuar a fazer tudo normal, porque eles são pequenos e isso é pior, ou seja, eu a ver um grupo de pessoas, tirando eu e as pessoas que estavam comigo a fumar e a beber ali perto, também não podemos fugir para nenhum sítio, certo? Todos os outros fugiram e claro, e depois os miúdos sentem-se tipo com poder e mais fazem. Eles voltaram a sair e eu pensei, o que é que vou fazer? As pessoas vieram, o que é que vamos fazer e tudo. E eu disse, eu não saio daqui da entrada porque acho que ter medo é pior e depois vai piorar. Prontos. Quando vieram outra vez, eles já vieram com adolescentes, ou seja, e eu percebi-me que aquilo era vários grupos, ou seja, há vários gangues lá
que vêm do México. A maior parte deles havia um gangue de raparigas e de rapazes, eles tinham mais ou menos 17, 18 anos, os pequeninos estão a tentar no grupo inserir-se, eles então vieram ver o que é que se passava. E quando chegaram todos, e aquilo deviam, nessa altura a galeria estava cheia só com eles, as pessoas no canto, e eu virei-me para a pessoa, levantei-me, virei-me para a pessoa ao fundo, ou seja, fui ao fundo, virei à esquerda, no canto, encontrei as pessoas e disse: vou fazer a minha performance agora. E elas: ai não, mas como é que eles vão receber? Porque isto está e não sabemos o que fazer. Eu disse assim: minha performance tem a ver com um conjunto de coisas que eles devem estar a experienciar, que tem a ver com a cor, a discriminação e tudo. Por isso pode ser que, pronto, eu fui e comecei a fazer, que é muito simples. Eu pego num batom vermelho e cobro a cara toda. É isso. Pego num pano limpo, mostro a impressão. Claro que depois a cara fica transformada, ou de boca, ou de nariz, ou de olhos, ou de palhaço. Eu começo com um Hitler, começo a fazer tipo um bigodinho, primeiro é uns lábios, depois é um bigodinho, depois então faço de palhaço e depois vai crescendo, depois fica máscara. E isso aconteceu, o que aconteceu foi que eu acabei e um dos cabecilhas, porque havia das raparigas e dos rapazes, o rapaz levantou-se e disse: vou dar os parabéns, porque eu percebo o que é arte e percebo o que tu fizeste. E ele contou uma história dele. A mãe dele teve-o e atirou-o do outro lado do México para os Estados Unidos. Então ele vem logo como um órfão, vem para lá e muitos deles vêm dessa coisa. E a partir desse momento, quando ele me dá isso, ele vira-se para os outros e diz: e tu levantas-te que este é o lugar dela, ela vai sentar-se aqui ao meu lado e isto é arte e isto nós percebemos e isto está bem. E esse miúdo pequenino, gordinho, veio ter comigo e disse assim: eu adoro desenhar e pintar, mas eles sempre disseram que é gay. Se calhar agora, como é arte, não podias fazer uma workshop ou estar aqui todos os dias para eu estar aqui contigo? Ou seja, o que eu vi foi transformação, que era uma coisa que a pessoa fala, mas não vê, mas também há várias coisas que lá, pronto, é diferente. Ou seja, eu aprendi que, pronto, o público em si lá é diferente. Nós temos que contar com tudo e depois fazer essa própria gerência. A seguir, um dos projetos que eu faço é o projeto que eu faço até agora, que é o trabalho de graça, que é o Work for Free. Porque eu reparei-me disso, ou seja, ninguém oferece nada. E quando eu tenho esse confronto e esse diálogo com eles, eu percebo-me disso, e é uma coisa que eles dizem, que é sempre uma pessoa que é sempre alguém em troca, nunca dá nada. E então eu lembro-me, isto é, a sociedade americana é tão capitalista porque não oferece para trabalhar de graça. E esse é outro dos projetos que eu começo na mesma altura mesmo, ou seja, eu começo na rua oferecendo para trabalhar de graça, começo depois nos festivais que eles têm, o Edge Performance Inside Out, e no Cultural Center não só a fazer isso, depois eu tenho uma junção de estou na rua com cartaz e ofereço, fiz também residências lá relacionados com isso, em que basicamente ofereço-me para criar um trabalho de graça da forma que a pessoa quiser, certo? Depois há, claro, que uma pessoa faz durante muito tempo. Eu comecei em Chicago, depois fiz na Bienal Tessalónica, depois fiz em Nova Iorque, em Portugal, recentemente, no começo da pandemia, quando ainda nem sabíamos bem como é que aquilo estava, mais ou menos em março, fiz naquela altura, houve aquela semana antes de dizer que estamos confinados, ainda ninguém sabia. Fiz esta performance ao vivo no Oliva, no Centro Oliva em São João da Madeira, ou seja, mas começou nessa altura, ou seja, a primeira vez que eu faço em 2005 em Chicago. E depois, claro, depois como tudo há histórias, como todas as performances, que é a pessoa quando oferece para trabalhar de graça na criação de um objeto de arte, não oferece sexualidade ou outras coisas, ou bater nas pessoas, porque depois há essas abordagens, depois também há as pessoas que pedem um trabalho artístico, mas eles têm que dar o material e esquecem-se de trazer o material que criam, como por exemplo o pincel, por isso no quadro, o quadro foi feito com impressões digitais, ou então explicam que querem uma determinada medida, só que depois trazem uma tela maior, mas vão com a medida, ou então dizem que querem guarda-chuvas, mas não dizem o ponto de vista, por isso pode ser por cima, ou então uma que eu adoro, para mim foi uma das melhores, foi
em Lisboa, na Galeria 3+1, quando uma pessoa pede-me um corpo feminino de mulher, um corpo, um pedaço daquele corpo de mulher, como a descrição é essa, ele traz material e eu faço-lhe um risco. Ele, quando chega, diz: mas o que é isto? Um risco? E eu disse: sim, um risco. Pode ser a racha do rabo, pode ser a racha dos seios, pode ser um risco ou uma racha, uma nervura de uma mulher. E ele: ai, mas eu não queria isto, eu queria mamas, seios, sim, aberta e tudo. Eu disse: sim, mas tu não especificaste. E ele disse: e se eu agora, já que este trabalho é meu, pegar e arrancá-lo e rasgá-lo e começar os pontapés com ele? O que é que dirias? E eu disse: e eu agradecia se pudesse filmar, importava-se que eu filmasse, eu acho ótimo, o trabalho é seu, acho ótimo que tenha uma resposta assim. Ele ficou muito chateado, pegou naquilo, ficou muito chateado e foi-se embora. Eu acho que para mim é uma das melhores histórias, porque pronto, depois também há outras nessa altura. Houve uma pessoa que pediu-me um céu azul, trouxe-me preto, por isso tudo o que pediu foi uma cidade foi escura, ou seja, e há pessoas depois que estão a pensar, porque este projeto eu faço uma instalação, ofereço para trabalhar de graça, é construído um escritório, eu ofereço na rua e ofereço dentro do sítio. Na Bienal Tessalónica montaram um escritório na rua, na praça em si, no caso da 3+1 não, na galeria em Lisboa. Mas houve pessoas que entraram e queriam comprar os trabalhos. Eu dizia: não, é de graça. Mas porque é de graça? Ou seja, depois há todos isso. Ou seja, quando eu estava em Chicago, mais ou menos quando eu começo este projeto, eu depois faço parte de um festival, estou no Millennium Park, há uma limusine que sai 2 pessoas, eu penso que iam pedir um trabalho de graça, mas na verdade eles vinham discutir como poderiam pagar qualquer preço, e se eu estava a fazer uma crítica aos Estados Unidos e ao capitalismo, o que tem piada, porque é a base desse trabalho de onde vem, porque eles podiam muito bem pagar e não precisavam quase como esmolas e tudo. Eu achei piada, porque vieram argumentar, e depois voltaram a entrar na limusine e partiram. Não pediram nenhum trabalho nem nada. Ou seja, esse confronto é que faz, eu acho que todos nós, quando temos um percurso, muitas vezes quando podemos até ir a uma residência, a uma viagem ou estudar fora, faz com que nós estejamos prontos, influencia o nosso objeto de arte, como ele é feito, como ele é, ou seja, vários projetos, no meu caso, eu realizo vários projetos sempre em paralelo, e depois também o próprio percurso, ou seja, esse é, por exemplo, 2 dos trabalhos que surgiram quando eu estava em Chicago. Depois eu vou para Nova Iorque e eu continuo com eles, ou seja, a maior parte dos meus projetos são projetos sempre ongoing, em que eles continuam, eu vou realizando em diferentes alturas do ano e do meu percurso, ou seja, este Work for Free em Nova Iorque eu realizei-os em vários sítios, como por exemplo na Macy Gallery, era o Maurício que fazia a curadoria, ele soube do projeto e convidou-me, fiz também a performance na rua, o que teve piada, porque nós tivemos, na altura em Nova Iorque houve um nevão enorme, e a minha performance era na semana seguinte, e nós pensamos, se calhar vamos ter que ter uma alternativa, mas não, houve uma semana que deixou de nevar e até ficou quente, por isso as minhas fotos até, está todo mundo assim, depois continuou a nevar, porque era em novembro, por isso até foi piada. Em Nova Iorque, pronto, em Nova Iorque eu candidato-me a uma Fulbright, posteriormente candidato-me à bolsa da FCT, consegui ambas, candidato-me à Columbia University em Nova Iorque, no qual sou aceite, e em 2009 vou para lá para tirar o doutoramento. Ou seja, isso também vai nos influenciar, porque o que a pessoa imagina que Nova Iorque é. Pronto, é isso. Os prédios, as pessoas, ou seja, a pessoa está na rua e encontra qualquer e mais alguma pessoa e tem a oportunidade de falar com milhares de pessoas, milhares de artistas. Estou-me a lembrar uma vez que estava na Pace, numa das exposições deles, uma das pessoas que eu escrevo a minha tese em Chicago, neste momento também é minha amiga e tudo, ou seja, depois a pessoa vai conhecendo várias pessoas lá
e todo mundo, e depois aquilo, ou seja, aquilo é muito grande, mas depois também é muito pequeno, não sei explicar, quase como Chicago, e depois a pessoa começa a ir a festas e vai a outras festas. A única diferença é que Chicago, quando a pessoa ia a uma festa, era uma festa que podia durar, e em Nova Iorque, geralmente, como há muita coisa para fazer, a pessoa quando vai a uma festa, como muito dura até ao dia seguinte. Ou seja, é um bocado diferente a esse nível, porque pronto, há milhares de coisas para fazer sempre. E depois, claro, as pessoas influenciadas. Eu entro na Columbia University e a nível de tecnologia é como... É só brinquedos, não sei explicar. Eu estou à frente do estúdio do Myers, nós contactamos com a MakerBot, que nessa altura são as pessoas todas em Brooklyn, ainda na cave, com as impressoras, por isso eu começo a fazer impressão 3D, a escaneizar o meu corpo, da performance, a fazer esculturas sobre ele. Depois nós também temos as máquinas para fazer holografias, também fiz imensas holografias, recentemente mostrei umas no meu projeto de doutorado na plataforma Revolver o ano passado em Lisboa, mas comecei nessa altura também, porque nós tínhamos a máquina, ou seja, tínhamos várias máquinas, tínhamos máquinas de fazer chocolate, em impressão 3D, de fazer cerâmica, de imprimir, de queimar peças que a pessoa fazia em ferros e queimá-las. Ou seja, a pessoa não tem limite a nível de mediums nem de opções, porque isso é a Columbia University. E depois com professores desde a Kiki Smith ao Maurício, que depois são professores que é quase como a Marina Abramovic, que vive também lá. Tem a casa upstate, mas também vive lá, e que eu fui várias vezes até à casa dela. E, ou seja, as pessoas são professores, mas depois também se tornam nossos amigos, depois a pessoa depois é quase como um aglomerado de influências. Por isso, eu só tenho coisas positivas a dizer de todos os sítios que foi, e isso depois, claro, vai nos influenciar, ou seja, depois há vários projetos que comecei nessa altura. Um deles é o Crise na Fortuna, que depois apresento em Portugal na Bienal de Cerveira e eles dão-me o prémio Revelação. E depois vou e apresento no centro de Miami Beach, em vários sítios. E é relacionado com esse projeto, que é um ongoing e que eu continuo a fazer, que eu depois começo também a fazer cerâmica. Ou seja, havia uma legislação nos Estados Unidos que a maior parte dos sítios é muito difícil usar comida, isso é um dos meus projetos que uso comida, enquanto que em Portugal e noutros sítios ou interiormente a pessoa consegue, quando vai para a rua não deixam. Quando eu faço em Miami a performance, nós não conseguíamos, o centro não conseguia ter licença, nós estivemos a trabalhar naquela peça quase 2 anos e não conseguimos ter essa licença, que era a licença de comida, e como é um centro, depois podem ter problemas. Claro. Então o que é que eu fiz? Eu passei a performance para cerâmica, e é nessa altura que eu começo a passar tudo para cerâmica, ou seja, depois eu faço o Happy Birthday Mr. President em Nova York na Rooster Gallery, e toda a casa de banho é tudo cerâmica, ou seja, o papel higiênico é de cerâmica, a escova de dentes é de cerâmica, o sabonete é de cerâmica, ou seja, a pessoa entrava na galeria, a parte de cima tinha um vídeo do que se passava, muito influenciado pelo Vitor Aconci, e a pessoa via, quase como ao Peep Show, e em baixo, se quisesse, entrava na casa de banho e tinha eu a realizar a performance, no qual usava 50 cuecas. Claro que a primeira pessoa vê um cuecão enorme e a última vê uma tanga. Claro que todas elas, se vissem, eu nunca visto roupa, pois tenho que já ter. E eu canto com a Marilyn Monroe, canto Happy Birthday Mr. President, e tudo no próprio espaço é de cerâmica, ou seja, há pessoas que notaram, há pessoas que não notaram. E depois, claro, também há sempre aquelas histórias divertidas, porque eu já antes, quando eu vou a Nova Iorque, eu tinha a mania com o meu pinto dos lábios vermelho e tenho muitas performances de lábios vermelhos, eu muitas vezes ia a galerias a sítios e beijava um sítio, então as pessoas ficavam com os meus lábios impressos sem saber por que motivo é que houve uma alminha que lhes deixou aqueles lábios lá. Claro que eu também tenho um selo, ou seja, eu posso carimbar também os meus lábios, mas a maior parte das pessoas não sabe ver os lábios. Pronto. Eu antes fazia isso, por acaso, na Rooster Gallery.
o André disse, ai, foste tu que fizeste isso, porque isso tem a ver com esta minha peça, ou seja, eu preparei uns anitos antes esta peça. E ele disse, foste tu que disseste, eu disse, não sabes? Ele disse, foste, porque no dia que apareceu e tudo, há um tempo atrás, eu vi e pensei, quem pode ser? E agora vejo a tua performance, foste tu. Ele tinha razão, mas podia não ser, como é lógico, mas pronto. Mas depois, na própria performance, tem piada. Algumas das reações, eu tive pessoas que não queriam que o marido interagisse comigo, porque sentiam que era demasiado, que não queriam, tinham ciúmes. Tive duas pessoas japonesas que batiam palmas. Tive pessoas que levaram os bebezitos deles, pai, quase um aninho, tipo a tiracol, que também estavam assim. Ou seja, a pessoa depois tive um que começou a dizer, não, nunca na vida irei tocar em roupa interior de mulher, não será agora. Ou seja, há vários tipos de interação, como em qualquer performance, e então em Nova Iorque a pessoa tem vários públicos e tudo, por isso foi um dos projetos que eu comecei lá e que ainda realizo. Depois há outros, por exemplo, também fiz alguns trabalhos de grupo, eu juntei-me com um grupo de escritores e nós formamos um grupo chamado One Language, que mostramos na Friedman Gallery, no Queen's Museum e por aí adiante, no qual nós desconstruíamos a palavra, como aí diz, no qual, no meu caso, a minha parte, eu brincava, porque eu fazia sons quando quase ninguém estava a ver, com o corpo e objetos. E quando estava no Queen's Museum havia assim um bebezuto que devia ter pai um anito ou dois, e sempre que ele olhava para mim eu fazia um estardalhaço e ele chamava a mãe, chamava, e sempre que a mãe olhava eu ficava quieta e fazia barulho atrás das costas. E a mãe olhava, não sei o que dizia, me olhava para trás, e mal a mãe deixava de olhar, eu fazia uns estardalhaços de posições, a barulho, e ele então ficava assim, e puxava a mãe, puxava, e ela sempre a puxar. E foi assim a performance toda. O que eu acho piada, porque aquela criança vai ter uma ideia de que será que acontece, não acontece, certo? Pode nem se lembrar, porque parecia que tinha menos de 3 anos, mas depois, no caso da mãe, a mãe é assim, meu Deus, está sempre a dizer que está a acontecer alguma coisa e não vejo nada. Pronto, eu brincava um bocado assim nesse grupo. Pronto, outro projeto que eu também comecei lá foi o Predict the Future Through Chocolates, ou seja, eu comecei no Brooklyn Performance Art Festival, depois fiz o Local Project Art Space e o último que eu fiz, que foi antes de vir mais tempo para Portugal, por isso foi quase na altura da pandemia, foi no The Kitchen em Nova Iorque, aquele espaço icónico, a Laurie Anderson, John Cage e essa gente toda. Fizeram várias performances e que desenvolveu-se. E nesse caso, esta performance é uma performance ou seja, esta performance foi depois também o que me influenciei em alguns aspectos para fazer o Dr. Artist desse projeto, que eu na mesma altura depois começo a desenvolver, que é, eu leio o futuro nos chocolates. Eu levo uma câmara que é redonda, a 360 graus, meto na mesa, está tudo cerâmico e eu ofereço isso para as pessoas. A minha performance era 20 minutos, mas foi mais ou menos 2 horas, porque eu tinha filas. Acabou com o curador a dizer, nós temos que fechar, que são 10, e por isso as pessoas têm que deixar e temos que ir embora. E, claro, como todas as interações, a pessoa pode receber o que quer ouvir ou não. Houve o caso de uma pessoa que eu não ouvi a pergunta dela, mas ela esperou até o fim, quando ele disse embora, e pronto, quando ele está, o curador diz, temos mesmo que fechar, porque depois vem a inspeção para ver os espaços têm lá que ser, são assim um bocado rígidos. Essa pessoa esperou e disse, mas eu tenho que falar consigo, porque é que disse assim, assim, assim? Eu disse, isto é uma leitura, é uma linguagem que eu queria, eu não sei a pergunta. Ela, mas eu vou-lhe dizer a pergunta. Eu perguntei se a minha sogra ia comprar um apartamento e viver ao lado de nós, como ela estava a pensar, e se isso ia acontecer. E a sua resposta foi sim.
E eu disse, mas eu não sabia. Ele disse, e agora se é verdade? Eu disse, eu não sei se é verdade, isto é uma performance, mas não pode mudar. Eu disse, isto é uma performance, não é. Ou seja, era quase como. Ou seja, isto não é, não sou claravidente, nem. É uma performance, pronto. Isto é uma performance, esta performance que depois deu-me para o projeto de Dr. Artist, que é o que eu também apresento lá na Missy Gallery. Quando depois estou em Portugal e venho para Portugal depois da pandemia, ou seja, na altura em 2019, quando ainda estou lá e cá, apresento no Museu Nacional Soares dos Reis, e o ano passado, em setembro, apresento agora com a pandemia, por isso faço a mesma performance do género de máscara, o mesmo projeto e tudo, apresentei na plataforma Revolver em Lisboa. E este projeto começou nessa altura, ou seja, eu estou a fazer esta performance e há várias pessoas que perguntam, porque em Nova Iorque o normal é, ai, de onde é que és e o que é que fazes, o que é que vieste fazer aqui? Eu digo, estou a fazer o doutoramento, e eles dizem, o doutoramento, mas não és artista? Eu digo, sou. Então é o Doctor Artist, ou seja, eles faziam assim, havia pessoas que diziam isso. Então és Doctor Artist. E eu comecei a pensar, é verdade, a pessoa é doutorada, é doutor, mas se for doutor é doctor artist, porque a pessoa não é um doutorado em medicina nem nada. E como seria isso se a pessoa fosse mesmo um doutor, e se a pessoa viesse ter connosco, e se a pessoa viesse cuidar? O que depois, essa performance já tem uma repercussão diferente agora quando eu fiz na pandemia, porque agora nós, com a pandemia, depois com tudo aconteceu, vemos também isso um bocado diferente que na altura. Mas é baseado nisto e na leitura que eu começo depois a fazer este projeto, que é ongoing, em que eu ofereço-me isso, ou seja, eu meto anúncios nos jornais e ofereço para resolver qualquer problema através da água, se vierem ao Dr. Artist, no qual as perguntas são um bocado diferentes agora com a pandemia. Porque eu fiz antes da pandemia, depois da pandemia, algumas que são sempre iguais, relacionadas com amor e tudo, mas depois há mais de saúde, que já não havia tanto, ou seja, não era tão comum as de saúde antes, mas posso falar mais, porque tenho mais projetos, não sei, mas, por Não, não, não. exemplo, Não, o que eu gostava também de ouvir é, portanto, é um bocado a questão há uma diferença entre o meio digamos, artístico, não é? Obviamente, o meio artístico norte-americano e o português é completamente distinto, não é? é diferente, mas, por exemplo, eu quando fui para Nova Iorque, eu tinha feito a Bienal Thessaloniki, e a Bienal Thessaloniki que me convidaram, tem vários artistas de Nova Iorque. Por isso, eu quando vou para Nova Iorque, eu já tinha sido convidada para fazer a minha performance Color, que eu falei a de Chicago e tudo, e que fiz em vários sítios, para o Emily Arthur Foundation, que era o antigo estúdio do Namjoon Paik. Ou seja, eu vou para Nova Iorque e já fui convidado para fazer o festival Conflux, que faço na altura, e sou convidada também para fazer isso. Quando faço essa performance, que é mais ou menos em outubro, as pessoas adoram essa performance, adoram tudo, tudo, porque eu fiz esta performance não só durante 2 horas, como no Centro Cultural em Chicago, lá faço em 10 minutos. Convidam-me para ir à Carson, para apresentar no festival que eles tinham 2 dias logo a seguir. Ou seja, para mim foi como Chicago. As pessoas são simpáticas, há festas, as pessoas vão-se conhecendo pessoas e as pessoas vão nos convidando. Eu tive uma pessoa que viu várias peças minhas e que veio no Queen's Museum passado 2 anos de eu já lá estar em Nova Iorque, e que ela disse-me, ela disse assim, olha, sou curadora, eu vejo, já vi várias peças tuas e quero-te convidar, estou agora a organizar uma coisa no Local Project Art e quero-te convidar. Ou seja, essa é uma pessoa que viu algumas das peças e convidou-me, depois ela também me convidou para outros festivais e tudo. Ou seja, é diferente, mas depois, eu não sei explicar, é diferente, mas não é diferente. Não sei, Mas diz-me uma coisa, mas a questão é assim, os artistas aqui em Portugal, nem todos os artistas vivem da sua própria, da sua própria prática artística, não é? Portanto, têm que ter outras profissões. claro, claro. No caso dos Estados Unidos, como é que tu vês a situação? Já que eles são tão pragmatistas, não é? Portanto, e as coisas são em função, têm sempre uma utilidade, não é? O artista tem uma utilidade qualquer, portanto, eh,
Ele é artista e vive de alguma forma, não é? Claro, é assim, eu posso te dizer, no meu caso, eu candidatei-me a uma Fulbright, a partir do segundo ano nós podemos trabalhar, por isso foi quando eu trabalhei na escola. Depois, quando se tem a FCT, não se pode trabalhar, e depois, quando se deixa de ter a FCT, pode-se trabalhar. E também recebi todas as bolsas que a minha escola dava, todas as bolsas de ano X, de ano Y, de créditos e tudo. Por isso, no meu caso, foi assim, fiz tudo e mais alguma coisa para cobrir. As outras pessoas é igual, todas as pessoas fazem de tudo, certo? Sim. Ou seja, dão aulas, dão workshops. Há uma coisa que é lá quando a pessoa expõe, a pessoa é sempre paga, ou seja, qualquer performance é paga, qualquer produção é paga e qualquer exposição que a pessoa faça parte, nem que seja com um trabalho, uma instalação, uma escultura, é paga. Nem que seja 100 euros, 200, 500, é pago. E isso é diferente daqui, ou seja, a pessoa quando é convidada para uma exposição, ninguém diz, olha, só por mostrares a tua escultura, toma aqui 100 ou 200 euros. Mas isso já em Chicago era igual, ou seja, em Chicago, quando me convidavam para fazer, seja uma performance ou mesmo ter um trabalho, como ao Zubi Center, que eu mostrei dos meus trabalhos, pronto, performativos, de documentação e tudo, eles pagam sempre. E nos Estados Unidos é normal pagarem sempre. Sempre. Isso é o normal. Independentemente E do valor. muitas vezes pagam em duas coisas, pagam em dinheiro e trabalhos artísticos de outras pessoas, ou seja, como a pessoa é paga das duas formas, ou só com trabalhos artísticos, depois depende, se for pessoal amigo, geralmente é trabalhos artísticos. Eu tenho uma coleção ótima agora, até de vários trabalhos e tudo. É isso. Pronto, isso Por isso é faz uma como aqui. diferença. Acaba por ser uma diferença. Neste momento a gente caminha para aí. Talvez, não sei. Sim, sim, a pessoa quando são convidados, quando somos convidados para fazer conferências também, existem duas formas, ou nos pagam para a pessoa falar, ou dar uma classe, ou uma conferência, ou então passam-nos uma carta para nós nos candidatarmos a dinheiro, ou seja, eu tive vários patrocínios para fazer partes em conferências e tive outras que foram pagas. Claro que a pessoa pode ir, ou seja, pelo menos a pessoa é diferente, certo? Certo. Agora diz-me uma coisa, em relação a projetos neste momento assim na manga, o que é que podes Pronto. falar? O que é que eu posso falar? Pronto, outro projeto que eu posso falar que começou nessa altura lá é o Revolutions, que é o Revolução Revolutions. Eu Uhum. comecei também em Nova York, ou seja, mais ou menos em 2016, foi mais ou menos na mesma altura que o Trump, ou seja, muitos de nós não pensamos que ele fosse presidente e foi na mesma altura que começaram os Black Lives Matters, as manifestações, e eu na Revolução fazia isso, ou seja, eu sonhei, uma vez sonhei, acordei, tinha um sonho, e o sonho é fazer uma performance e um projeto que tinha um texto, era um texto bilíngue português e inglês, e escrevi-o, e esse é o texto até agora que eu faço, que eu agora não sei se eu estava a ter premonição, se é o sonho, como é que é? Se depois é quase como um círculo, o que é que veio primeiro, certo? E esse é o texto até agora que eu leio, que fiz vídeos, fiz instalações com eles lá. Houve alturas que eu ia para outras manifestações e fazia o texto a segurar o cartaz. E pronto, e fui fazendo até agora. Por isso fui fazendo em vários sítios, um dos que eu fiz, ou seja, pessoalmente aqui, fiz em Coimbra, no quarto 22, e depois fiz no Family Film Project Private Collection também aqui, quando fui convidada. E depois eu tinha sido convidada pelo Figment, o festival em Nova Iorque, e é quando a pandemia surge, ou seja, de repente, tanã, 2020, pandemia, tudo Pois. cancelado, não se sabe o que é que se vai fazer. Eu fiz online, ou seja, é a primeira vez que eu faço essa performance online. Eu modifiquei-a e o que eu não estava à espera era de sentir a mesma energia e tudo, mesmo com as pessoas por Zoom e como foi feito. Isso não estava à espera, porque eu acho que muitos de nós que faz coisas ao vivo e tudo lutava ou achava que mediado pelo computador não seria igual, mas no meu caso
senti a mesma energia, o feedback depois e tudo. Claro que eu tive que modificar a performance, tem que ser um bocado diferente, porque está a ser no monitor e tudo, pronto, é um bocado diferente. Eu uso um bocado de outras estratégias, mas apercebi-me disso. Pronto, esse projeto, o Revolution, no mesmo ano faz parte do projeto Cyberfeminismo no New Museum em Nova York, e este ano eles vão editar o livro, por isso esse projeto vai aparecer lá. Porquê? Porque não só eu faço no mundo físico, mas eu também faço no mundo virtual, ou seja, eu faço em jogos online. E fiz no Second Life, no World of Warcraft e recentemente fiz no Minecraft. É sempre online, multiplayers. Ou seja, eu faço as duas vertentes e até agora, como veio a pandemia, é mais simples a pessoa usar a vertente digital dos jogos para o próprio projeto e tudo, não só na parte física. Por isso agora no novo livro. Isso é uma das coisas, pronto, que eu até agora estou a fazer. Outra das coisas que eu estou agora neste momento também a desenvolver é que eu, como estive lá fora, apercebi-me que existe uma falta de arquivos de performances portugueses lá fora, ou seja, eu quando falava com as pessoas conheciam-me a mim de Portugal e ficamos por aqui, nem sabem se outras pessoas fazem performances, nem nada, e claro que conheciam a Paula Rego. Eles conhecem aqueles nomes que à partida são É sempre isso. tornáveis, não é? E muitos desses ficávamos pela Paula Rego, porque é língua inglesa em Inglaterra e quase ficamos por aqui. Depois, claro, conheciam muitos os brasileiros, sim, Lígia Papi e por aí adiante, todos eles estiveram lá com megas exposições e tudo. Mas a nível de português aquilo é quase muito reduzido. E eu depois comecei a pensar de que eu gostava de fazer algum projeto em que partilhasse, porque nós temos, ou seja, nós temos tão bons performances e tão boas coisas a ser realizadas, que era bom também se saber lá fora, ou seja, que nós temos um grupo, ou seja, nós temos um grupo coeso, não é só pessoas da ABC. E esse é um dos projetos que eu estou agora a desenvolver, ou seja, eu estou a criar um arquivo de performance, neste momento é da cidade do Porto, de performances que viviam no Porto quando realizaram uma performance no Porto. E é bilingue. E, ou seja, eu convidei 3 artistas e depois eles foram direcionando mais dois, que sejam performances no Porto. Quando viviam no Porto, há vários artistas que, por exemplo, não estão agora no Porto, como o do António Laio, por exemplo, Sim, sim. que foi mencionado. E é esse o meu projeto. Depois, claro, eu estou em parceria a fazer o código, por isso na parte do código vai haver pequenos pontuais de arte no código, não é no website. Uma coisa é o arquivo em linguagem máquina, no qual online as pessoas vão depois conseguir aceder. O lançamento está agendado para março, ainda não me disseram a data pela Lufa Press. Antes ia ser pessoalmente em Nova Iorque, mas com o desenvolvimento da pandemia e como eles estão a pré-confinar e tudo, pelo menos até fevereiro, escolas e tudo, então passou para online. E pronto, depois o arquivo vai poder ser acedido bilingue, português e inglês. Está no começo, teve patrocínio da Câmara do Porto. E pronto, e depois se a pessoa gostar de ir ao código ou for hacking, pode ir lá e depois ver pequenas abordagens performativas minhas, ou seja, isso depois eu muitas vezes gosto do subterfúgios, Isso é mesmo o começo, depois pode ainda desenvolver mais, mas isso é o começo, é o que eu estou a trabalhar agora, neste momento. Ok. Olha, Se quiseres posso dizer o nome dos artistas, que diz, já diz, tenho. diz, diz. Nós estamos quase a Isto é terminar, uma portanto lista. era uma forma até simpática de terminar. Sim, sim, isto é uma lista, ou seja, eu convidei o Gerardo Burmestre, a Neia Barros, a Rita Castro Neves, e agora vou-te dizer o nome das pessoas até agora. Claro que há pessoas que ainda vão escolher mais alguns, mas neste momento, mais ou menos quando chegar aos 40, que está quase a chegar, vai ter que ser fechado, porque tem que ser tudo feito para ser o lançamento em março, mas depois posso continuar podemos como grupo continuar a acrescentar mais, só que logisticamente, Claro, por isso inicialmente.
Claro, António Olaio, Albuquerque Mendes, António Melo, Pedro Tudela, Silvestre Pestana, Patrícia Oliveira, Vítor Laique Silva, Sónia Carvalho, Vera Mota, Susana Chioco, Palmeiro de Pinho, Xavier Pen, José Oliveira, António Lago, Né Barros, Flávio Rodrigues, Isabela Barros, Pilar Maquena, Bruno Senune, Daniel Pinheiro, Maurícia Neves, Paulo Mendes, Gabriela Vaz Pinheiro, José Maia, André Alves, Rebeca Mordalizede, Angelina Nogueira, Dori Nigro, Juclécia Azevedo, Jeremi Pajanes. É isso. Já Até é, agora, claro que ainda vai já é, crescer um claro. bocadinho mais e vai estar online em março e o lançamento vai ser em Zoom, mas a ideia é depois, quando tiver melhor, que seja fisicamente, que a ideia é ser, Mas isso tem algum endereço já ou não? arteperformance.net, só que está em Ok. construção, o arquivo. Sim, A ainda não está ideia é isso, é funcionando. partilhar bilingue e trabalhar também, que estou a trabalhar com instituições, de forma em que o arquivo também esteja lá, para as pessoas, se quiserem aceder à informação, saberem que em Portugal há performance e performance artistas, ou seja, Sim, sim. que é uma coisa que eu reparei que, pronto, não havia arquivos, não, os que há não chega lá, não estão focados e depois perdia-se e é uma informação que eu Claro. acho crucial a ver. Sim, 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 sim. É muito importante, é pertinente mesmo até. Porque de facto perde-se, porque se não existe documentação pelo menos em bilingue, não é? Portanto, já não é o português, porque o português já alcança o mercado da língua portuguesa, não é? Portanto, o Brasil e os países africanos de língua portuguesa, mas de facto o universo inglês não é, fica vedado, não é? E assim, de facto, Sim, sim. E depois é eu uma vou outra ver porta. também, eu também tenho contactos na China e tudo, e o ideal era também ser traduzido para chinês, porque ao menos ficava com três línguas, que é mais ou Sim, menos sim, 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 abrangente, a sim. China Sim, na Ásia, a inglesa e a portuguesa. Eu acho importante sim. divulgarmos o nosso trabalho e ter orgulho nele. Sim, 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 sim. Sim. Olha, Beatriz, obrigado. Estamos mesmo no final. Obrigadíssimo por teres partilhado comigo e com quem nos está ou vai nos ouvir, não é? E eu gostei imenso e olha, e eu até já. Sim, obrigada pelo convite, também gostei muito. Obrigado, até já. Obrigada, até já. Até já.